aí, pra você, meu amigo ateu, Deus existe? Deus existe? Então, seja sincero. Você tá mais pra ateu ou você tá mais pra agnóstico? Você acredita, mas você vai falar, professor, se eu sou ateu, já parte do princípio que eu acredito que Deus, pra mim, Deus não existe. Não, tudo bem, mas tem ateu que tem medo de falar, tem medo de colocar pra fora. Bota aí no comentário, Deus não existe. Se você crê que Deus existe, bota aí, ó, Deus existe. Ó, discussão, host e convidado debatem a existência de Deus. Vamos ouvir aqui então. Se inscreva aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você que não é inscrito ainda, vem fazer parte da família. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Os grãos mestres da ordem, né? Tem aulas semanais comigo aqui. Os ilustres da ordem, a partir de segunda-feira, vão ganhar materiais exclusivos. E para o pessoal do plano básico, né, R$ 4,99, tem acesso àquela biblioteca fantástica do Verdades Ocultas da Bíblia, tá bom? Aquela biblioteca, ó, fantástica, cheio de livros que você nem imagina que existam, de PhDs, doutores, mestres, o melhor aí da literatura internacional. Vamos lá então, vamos ouvir aqui o podcast Cauê Santos, vamos ouvir o convidado. Você já sabe como funciona, eu vou falando daqui, vocês vão falando daí, tá bom? É assim que funciona, hein? Eu vou falando aqui, você vai falando aí e vambora, play. A verdade, cara, é que eu bato muito nessa tecla aqui, né? Se Deus não existe, a vida não tem sentido, de certa forma, né? Uhum. Você acredita em Deus ou não? Não. Você é ateu cético pra caramba. Não, eu não acredito nem desacredito, né? Eu sou agnóstico, no caso. Uhum. Eu acho que pode haver um Deus que é uma potência do universo, que ele criou tudo isso, mas não necessariamente ele é do bem, né? Eu não acredito no Deus bom pessoal. Isso não. Entendi. Então, é porque aí é a coisa, né? A ideia do Deus bom pessoal, filosoficamente falando, é aquilo que Sócrates chegou quando ele fala no fim da vida, né? Causas das causas, tem de piedade de mim. A ideia é de que, assim, se o bem existe, o bem emana de Deus. O mal, ele não existe. Que é aquele paradoxo de Epicuro, né? Ah, o mal existe e tal. Santo Agostinho fala, o mal é a ausência do bem, e só isso. Então, mas se o mal é a ausência do bem, o bem não está em todo lugar. Portanto, Deus sim, porque a gente não é onipotente e etc. Não, mas é porque a gente escolhe se afastar de Deus. Não se... Esse argumento, né, da filosofia teológica, né, ou da teologia da filosofia, posso ser sincero, como cristão, é um pé no saco. Isso atrasa, mas isso é um atraso cognitivo, mas é um atraso sem precedentes. Meu amigo, se você olha para a natureza, os animais estão atacando uns aos outros, plantas se sobrepõem umas às outras de ciclos em ciclos. Se nós olharmos especificamente para os animais, répteis, mamíferos, para a lei da natureza, a cadeia predatória, entendeu? Ali você já pode entender que é o mal. Porque se nós fizermos uma comparação com nós, até seres humanos, o mal é quando nós violamos a individualidade da outra pessoa, o direito justnatural da outra pessoa. Então, se eu faço uma agressão, se eu violo o direito justnatural dela, eu já estou praticando mal. E isso acontece na natureza o tempo inteiro, só que eu vou chamar de eficiência, né? A eficiência nos quesitos lá da evolução, da seleção natural e por aí vai. Só que eu tô vendo uma cadeia predatória e isso em si, nós nos chamamos de mal porque nós somos humanos. Mas só de um animal comer o outro de maneira predatória, né? Filhotinhos que acabaram de nascer sendo devorados por um predador maior, já é o mal em si, né, meu garoto, meu querido barbudo? Então, não é. Só que, como eu humanizo a questão para seres racionais, não, mas o mal existe. O mal é isso. O mal é quando a agressão vai ao outro. E isso já está na própria natureza, né? Os ciclos de destruição, de inexistência, de ferir, é o mal. O mal é isso. É isso que a teologia leva para sua mente olhando pelo humano e fala que é o mal. Mas pergunta a vaca se ela queria ser comida. Se a vaca pudesse falar, se os frangos da granja pudessem falar, dar a opinião deles,
Você acha que eles iam querer ser devorados? Né? É uma questão meio lógica. Lembrando que eu não sou vegano, né? Eu gosto de churrasco. Mas eu estou dizendo que se esses animais pudessem se expressar, com certeza eles não iriam voluntariamente à morte para virar churrasco. Né? Então, já vi que a viagem aqui vai ser longa, hein? Vambora. Botar aqui vezes 1,25, minha rapaziada. Que eu já vi que esse papo aqui vai por caminhos. Vambora. Significa que Deus, ele... Então, mas se ele está em todo lugar, como que a gente vai se afastar de algo que está em todo lugar e é bom? Porque Deus nos criou para que a gente ame. Eita, Para que a gente Mas ame. isso não explica, né? Explica, porque quando ele nos cria com essa motivação, ele nos explica o que a gente tem que fazer. A finalidade última é essa. E ele fala, XYZ. Se a gente escolhe não amar, se a gente escolhe o não amor, a gente está escolhendo se afastar dele. E o amor, ele não tem como ser uma escravidão. Digo, eu não posso criar você e te obrigar. Você vai ser assim. Eu vou evitar de você, eu vou tirar de você a possibilidade de não amar. Eu te criei pra amar, você vai só amar. E não é amor, é escravidão. Entende? É, porque você acredita no livre-arbítrio, de certa forma. Então, não é livre... Assim, o termo livre-arbítrio a gente não usa muito, né? Mas a questão da liberdade, nesse sentido de que, olha... Deus nos criou para o amor. O amor, ele não é escravidão. Ele não é escravidão. Mas se ele criou a gente pra isso? Ele criou a gente pra isso. E pra isso, tem a famosa pedra no sapato, que é a liberdade. Teve que vir junto pra gente poder amar. Tá, então, mas... nesse sentido, essa liberdade... A gente, com o mau uso dessa liberdade, a gente se afasta de Deus. Mas assim, nem no meu ponto de vista, nem no... Nem aí daria, porque isso tiraria a onipresença de Deus, nesse sentido, pra você? Não, porque de certa forma, se você tem um livre-arbítrio, Deus não está em todo lugar, né? E também, mesmo falando que você tem um livre-arbítrio e que Deus está no mesmo lugar, mas mesmo assim você tem o livre-arbítrio de escolher as suas ações, etc. Você não tem, porque na prática Deus fala assim, ó, vou te deixar aqui no mundo, nesse mundo doido, absurdo, e você pode fazer o que você quiser, mas se você não fizer todas essas coisas que eu falo, você vai pro inferno e vai ficar infinitamente Então, no inferno. mas não é essa a questão, né? A questão é assim... Mas isso não é livre-arbítrio, né? Não, mas o inferno não é tipo assim um castigo pra quem fez a cartilha que Deus não quis. O inferno é um lugar sem Deus em que você quis ir pra lá, porque você não quis estar com Deus. Não existe. Aliás, olha aqui, meu querido, olha só. Aqui, ó. Não existe. Tá aqui o meu livro, ó. O meu livro tá aqui. O inferno não existe. Tá bom? Ó, tá aqui 167 páginas do puro suco do conhecimento, tá bom? Sobre esse tema. Então a gente faz uma investigação e eu afirmo, não existe, tá bom? Ó, a gente vai no Kur, lá dos sumérios, do At, dos egípcios, a gente vai ver quem é o deus Mot, investigamos o Sheol no hebraico, a sepultura, do Zaco, o inferno persas, o Hades Hades na mitologia grega e Hades no Novo Testamento, Geena, o Vale do Filho de Inom. A descida de Cristo ao inferno é inspirada em outra literatura. Infernos comparados, o inferno é um mito e depois bibliografias. Aqui, meu amigo, olha só. Presta atenção nisso aqui, ó. Não existe. O inferno não existe. Tá? Você esquece isso aí. Rapaz, mas o cara é mais crente do que eu. Será que ele é católico? Puxou um cachimbão ali, né? Deve ser católico, né? Ou acho que anglicano também fuma cachimbo? Não lembro agora. Porque Deus... Mas até o inferno é sustentado pela graça de Deus, por ele ser onipresente. Tipo assim, a existência das coisas está ali porque Deus sustenta o inferno com sua graça. Isso aí entra num bagulho muito louco, porque a existência que seja qualquer que ela for é melhor do que a não existência. Pensando numa questão metafísica e tal. Sim, entendo. Mas aí, então a graça de Deus sustenta a existência até daqueles que não querem estar com ele. Só que quando você não quer estar com Deus, quando você se afasta de Deus, só resta o mal, que é o não bem. Não é o mal uma coisa, é a falta desse bem. Então a ideia, por exemplo, dos calvinistas, né, dos monergistas que falam que Deus é impossível. Tudo que a gente faz é por causa de Deus. Você perguntou, você acredita no livre-arbítrio e tal. Os que não acreditam na liberdade, né, tipo os calvinistas, os presbiterianos e tal. Eles não acreditam? Na liberdade, não. Eles acreditam na predestinação full, né? Então, isso, assim, chama monergismo, né? Assim, Deus, ele que dita tudo, assim, e tal. Aí entra nos bugs grandes por causa do pecado. Então, assim, então Deus tá me induzindo... E por isso que eu falo, calvinismo é pior do que pentecostalismo. Porque o pentecostal, ele tá ali pulando, girando, rodando, acreditando
dos movimentos corporais dele ali, que é o Espírito Santo, né? Mas ele está extravasando ali sua espiritualidade. É uma coisa que a gente pode debater, é discutível, é questionável, mas calvinismo é loucura. É tara. Deus de Calvino é pior que o diabo. Pior que o diabo bíblico, escuta o que eu tô te falando. Calvinismo é tara total. Deus predestinou tudo. Se você tá na pior condição da tua vida, se você é ateu, tá na pior condição da tua vida, se você é cristão e tá na pior condição da tua vida, se você é qualquer ser e tá na pior condição da tua vida, no calvinismo é porque Deus quis que acontecesse isso com você. Deus quis que isso acontecesse. Isso é uma tara, isso é um quê de psicopatia religiosa que não tem precedentes na história do cristianismo. Mas tem gente que acredita nesses negócios aí. Muita gente acredita. Rapaz, o argumento aqui, tô quase virando ateu, hein? Esses argumentos estão muito ruins. E aí, o que você acha? Você acha que eu vou virar ateu? Aliás, tinha uma galera fazendo bolão. Agora eu vou falar aqui no vídeo. Tinha uma galera aí que eu fiquei sabendo que tava fazendo bolão, aposta, pra saber quando que eu ia virar ateu. Não entendi nada. Galera, eu não vou virar ateu, não vou. Mas eu quero saber. E aí, você acha que eu vou ser ateu? Então você coloca aí, o professor vai virar ateu. Pode escrever no comentário. Se você acha que eu não serei ateu, eu vou responder a todo mundo. Se você acha que eu não serei ateu, o professor não será ateu. Quero ver, coloca aí. Eu acho que eu não serei ateu. Eu não. Mas tinha a galera aí, né, dando prazo e tudo pra eu virar ateu. O que você acha? Bota aí nos comentários. Eu ouvindo esses argumentos aqui, eu tô quase, hein? Tá meio embaçado aqui, rapaz. O pecado, né, e tal. Então a ideia... Pois é, tipo assim, não é lógico nem no ponto de vista cristão, na minha visão, nem também... no ponto de vista calvinista, né? Então, também não gosto, mas é porque isso, porque a concepção de amor, a gente tem que entender isso, que é um negócio que... a gente tem que pensar sobre essas coisas. Eu brinco muito com o pessoal meus alunos de catequese, meus amigos, que, cara, você pode decorar todos os livros de filosofia e doutrina. Se você não para pra pensar sobre a coisa, você não aprende, você não entende. Não. Então, quando a gente tá estudando doutrina católica, se você não leva isso pra sua oração, por exemplo, se você não vai lá e para, e medita, e conversa com Deus sobre aquele assunto, que seja um assunto prático na tua vida, ou que seja um assunto teórico, que você realmente só quer conhecer mais a Deus mesmo, você não entende. Irmão, quando você para pra pensar sobre esses assuntos, as coisas começam a fazer sentido como uma avalanche, sabe? Você para pra se debruçar e conversar com Deus sobre esses pontos, os mais polêmicos que sejam, as coisas começam a vir fazendo sentido como uma avalanche. Essa questão do amor é muito louca, porque você fala, cara, Deus não é ilógico. Então, Deus pode fazer uma pedra que ele não possa carregar? Não porque ele não seja onipotente, porque isso é ilógico. Deus não vai contra a sua própria natureza. Deus não é uma piada de mau gosto, uma aberração. Entende? Então, Mas a ideia de Deus, de certa forma, é ilógica. A entidade dele pode não ser, mas a ideia... Mas qual a ideia que você tá falando? Tipo, o Deus onipotente, então, que é nosso bem e etc. Porque quando a gente vai retomando, de novo, o negócio do Sócrates, né, entender a causa das causas, a ideia de Aristóteles ali, de Platão, que eles têm aquelas ideias, né? O Aristóteles falava do ato puro, né? Toda aquela ideia. Quando você pensa que da realidade das coisas, se existe o bem, né? Isso tem que emanar de Deus. Se Deus é mau, não existiria o bem. Então, mas se Deus é bom, não existiria o mal? Não, porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem causada pelo mau uso da liberdade do homem quando ele escolhe não amar. E o homem só tem essa liberdade porque Deus criou ele para amar. É impossível amar sem liberdade. Para amar tem que ter liberdade, senão vira escravidão. E aí já não é amor de novo. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Tá, mas eu quero entender do ponto de vista lógico na sua visão, cara. Você observa, Deus colocou a gente na sua visão, né, claro? Claro. Deus colocou a gente na Terra. A existência por si só é um absurdo. Nessa prisão. Nós estamos aqui nessa prisão. Para pra pensar, hein? Você está em uma prisão. Beleza? Isso aí. Vamos lá, nessa terra não, nessa prisão. Você não sai dela. Você não sai dela. Você vai tentar futuramente inventar, criar, desenvolver meios de sair dela. E mesmo que você encontre meios de sair dela, o próximo planeta habitável está a milhões de quilômetros de distância de você, a não ser que dentro do próprio sistema solar você comece a terraplanar Marte, quem sabe Vênus,
né? Vênus já teve atmosfera, de acordo com a ciência. Marte também, mares, rios, de acordo com a ciência. O que aconteceu em Marte, né? Tem uns textos antigos aí que tentam falar um negócio aí. Uns textos meio antigos que falam desses negócios aí, mas isso é papo pra outra coisa. Isso aí é com os grão-mestres da ordem. Então, a situação é essa prisão que você vive aí, ó. Ele te botou aqui. Certo? Quer dizer, a gente tá aqui na Terra e existem trilhões de galáxias e cada uma tem bilhões de planetas e a Terra é só uma delas e a gente não tem noção de nada. E acontecem várias coisas durante todo esse tempo que a gente não tem ideia. E essas questões a gente não tem ideia também. E Deus, por livre e espontânea vontade, assim, criou a gente a sua imagem e semelhança. Porque ele amava a gente e tal. Ele queria, porque nós somos o filho dele. Os filhos, né? Mas não é por isso, né? A ideia dessa coisa é a seguinte, e aí entram umas questões, tem uma lógica das processões divinas, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo e tal. A ideia seria mais ou menos essa, tá? Vou tentar não estender tanto, assim. Não, pode estender. Mas aí só pra vai. Tipo assim, só pra terminar, aí você já explica mais. Foi muito engraçado. Pra não estender tanto, você tá num podcast. É pra você estender. Mas a verdade é que não tem a resposta. Ninguém tem a resposta pra isso. Com todo respeito ao convidado, né, intelectual, pensador católico, porque ninguém tem a resposta, meu amigo. Toda resposta que se der a isso é mera aporia. A gente não sabe nada, nunca viu outra espécie fora desse planeta. Já apontamos para um monte de lado. Temos um problema. O universo, as dimensões do universo são enormes. São gigantescas em comparação a nós. E nós temos um problema. Sempre estamos olhando para o passado. Nós temos esse problema. Sempre estamos vendo o passado. Encontramos um planeta que está a 4,5 anos-luz. Você tem noção disso? Anos-luz são milhões de anos na nossa escala normal de 365 dias, tá bom? Milhões, milhares de anos, milhares. Aí, nós estamos olhando 4,5 anos-luz atrás, que é o tempo que a luz refletida daquele planeta chegou ao nosso telescópio. Nós estamos sempre olhando para o passado. Que legal, né? Você nunca está tendo uma foto do presente. Você sempre está tendo uma foto do passado. Então, em tempo presente, nós mal conseguimos olhar para o nosso sistema solar. É o que a gente consegue. Botou, meu amigo, um ano-luz para frente, escangalhou tudo, escacetou tudo, já era. Você nem sabe mais o que está acontecendo, o Cauê tem toda a razão. Então, desse ponto de vista, ninguém sabe o sentido. Como não sabemos o sentido, temos que falar a verdade. Não importa se eu sou católico, se eu sou protestante, se eu sou ortodoxo, anglicano, budista, hinduísta, se eu sou pastor ou não sou, tem que falar a verdade. Nós não sabemos. É muito mais honesto, a gente não sabe, irmão. A Bíblia diz, mas a gente não sabe, a verdade é essa. O cara lá atrás também não sabia de nada, ele tá ali inventando o negócio ali da cabeça, dali das histórias que ele tá contando do povo dele lá, né? Ninguém sabe a verdade, não. A verdade é que ninguém sabe a verdade, entendeu? Ninguém sabe, tá todo mundo chutando. Por que o Deus, tão complexo, uma entidade sobrenatural, absurda, extraordinária, tão foda, assim, além da compreensão humana, criaria seres como a gente só pelo seu bel prazer, assim? Então, é porque não é pelo bel prazer. A ideia, e também, Deus não é complexo, né? Até é isso, né? É uma coisa simples. Nesse sentido, a ideia de Deus é a seguinte: pensa no ato puro. Você deve, sabe, quando eu falo de ato puro, né? A ideia de ato potência. Mas explica pro pessoal. Tá. A ideia do ato puro, vai lá. Ato e potência são dois conceitos metafísicos, né? O ato é aquilo que o ente ou a coisa tá naquele momento, e a potência é aquilo que ela pode vir a ser, né? Então, sei lá, essa parede aqui é preta. Ela tá em ato preta. Ela tem potência de ser azul? Não. Tem, claro que tem potência de ser azul. Ela não pode ser azul? Eu posso pintar. Só se a gente pintar, exatamente. Mas ela por si só não. Não, ela por si só não, mas digo, existe a potência, sim, entendeu? Existe essa potência, né? Agora, a probabilidade, de certa forma. Não, a potência é a capacidade de se tornar. Por exemplo, essa parede, ela não tem a potência de ser um elefante. Mas ela tem a potência de ser uma parede azul. Entendeu? Então, essa ideia é que pra realizar essa potência, você tem que vir ali com um ato, que é a tinta, que é azul em ato, e atualizar essa potência. A palavra atualizar é isso, né? Colocar o ato nela, né, e tal.
E aí, o Aristóteles, com essa coisa do ato puro, depois Santo Tomás de Aquino ele vai resolver isso dessa maneira cristã, ele falando, bom, todo ato, ele é atualizado por uma potência anterior que tem aquele ato nela. Se você for voltando, você chega no ato puro, Certo. né, que seria Deus. Que, Primeiro motor também, né? o primeiro motor imóvel, o ato puro, seria a coisa da causa das causas, né, da causalidade, que é outra via de Santo Tomás, que é a ideia do Sócrates, né. Então você vai voltando, você chega nesse ato puro. Esse ato puro, nós sendo munidos do intelecto, pressupõe que Deus, ele tenha intelecto, porque ele atualizou essa potência em nós. Então, tem ali pra poder atualizar a potência, certo? Então, pensando na pureza desse ato e na complexidade desse intelecto, do ato puro principal, Certo. ele tem pleno conhecimento de si próprio. Nós, porque a gente tem conhecimento de si mesmo, mas a gente não tem o pleno conhecimento de si mesmo. Se você não sabe quantos pelos tem na sua barba, eu também não sei quantos pelos tem na minha barba. Deus, ele tem o pleno conhecimento de si mesmo em todos os seus aspectos. Uhum. E esse plano de conhecimento de si mesmo é tão perfeito, porque é tão completo, porque é tão infinito, né? O início de tudo é o ato puro, é aquele bloco de princípio, que é como se esse pleno conhecimento que ele tem saísse andando, entende? É como se fosse um espelho tão perfeito que o reflexo dele sai andando. Tipo, o pleno conhecimento dele é completo em todos os seus aspectos. Se a gente estivesse falando de nós, a gente poderia falar que o nosso conhecimento seria tão perfeito que ele se tornaria físico, entende? Então a realidade não faz sentido. Esse que é o problema da filosofia cristã. Não faz sentido. Só nesse argumento você coloca de maneira tão bonita, tão explicadinha, mas aí você, quando vai confrontar de maneira prática, não faz sentido. A realidade tem verme, protozoário, bactéria, vírus, fungo. Não faz sentido. Nós temos que excretar. A realidade, então, ela poderia ter sido configurada de outra maneira. Ela podia ter sido configurada de uma outra... A vida orgânica poderia ter sido mais eficiente. Feita de maneira mais eficiente. Mas como assim, professor? A própria ciência que consegue melhorar aspectos da vida orgânica, prolongando a vida dos indivíduos, anulando vermes, fungos, bactérias, usando-os até dentro do espectro medicinal, é a própria prova de que a filosofia cristã falhou em explicar esse ato criador. Porque prova que a criação, ela não é perfeita. A criação não é perfeita. Porque só de haver a possibilidade de existir a queda do homem, a possibilidade já denota uma imperfeição. E as pessoas estão há 2000 anos discutindo isso. 500 anos, se for contar com a reforma. Não sei quantos. Não é possível que... mas aí o pessoal que discordava também era queimado na fogueira. E aí, se eu vivesse na época da Idade Média, eu seria queimado na fogueira? E aí, o que você acha? Eu acho que eu seria queimado na fogueira. Coloque aí nos comentários. Eu acho que eu seria queimado na fogueira sim. A gente geraria um outro fulano com a completude desse pensamento. Ele seria perfeito em todos os aspectos, físicos, químicos, não só... Ele seria tão complexo que ele agiria por si só, de certa forma. Não, ele ia ser completo. A minha cabeça ia ter um pensamento tão perfeito e completo que eu conseguiria me imaginar até na própria matéria, e geraria matéria, entende? Sim. Então Deus, ele tem o pleno conhecimento de si. Esse pleno conhecimento de si, entre aspas, gera, não cronologicamente, porque ainda não existe tempo, mas pensando na eternidade, tá? Gera o Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa é a ideia do Deus Filho. Que Deus Filho é o pleno conhecimento de Deus Pai de si mesmo. O intelecto adequado dele próprio. Seria Jesus e não a gente. É a sua sabedoria, Deus seria Jesus, o seu né? Ainda não Jesus, porque não se encarnou, mas vamos Sofia. Jesus, seria isso. E ele reconhecendo essa sua existência, né? Ele reconhece, ele vê que é bom e ele ama. Esse amor é um ato ativo de reconhecer a bondade. Assim, cara, é bom isso aqui. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que tirar essa ideia de um ser humaninho pensando em si mesmo e achando bom. A gente tem que tirar, entendeu? Porque a gente tá falando de um ser humaninho. A gente tá falando do ato puro. Um bloco maciço e simples lá no infinito da coisa. E ele ama. Só que Deus, com esse amor, porque a gente também tem amor próprio, né? A gente sabe quando a gente tá fazendo coisa boa, quando a gente tá fazendo coisa ruim. Digo, a gente reconhece as coisas boas. Seria a mesma ideia. Só que ele reconhece que isso é bom e o amor dele é tão perfeito, é tão completo, que ele ama por completo. Então é como se o amor dele fosse ele próprio, entende? Quando eu falo completo, é completo em todos os aspectos, entende? O mesmo completo do raciocínio. Então, esse amor completo que tem do pai com o filho e ao mesmo tempo do filho com o pai, que é o mesmo bloco infinito do ato puro, sim. Esse amor que vai de um pro outro, porque é a mesma coisa, gera o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus inteiro amando
essa realidade infinita. Então, essa Calma, ação... o Espírito Santo é o Deus inteiro. Sim, é o ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É porque o amor de Deus... Então não tem... Na Trindade aí, divina, não existe um melhor que o outro mais Não. poderoso. Não, é a o mesma mesmo coisa. Deus. É o mesmo Deus. Só que um é a adequação do intelecto a ele próprio e o outro é o E amor por que dele próprio com complicar o as intelecto. coisas, então? Não, mas é aí que tá, não é complicado. Nesse sentido... Porra, olha essa explicação que você deu, cara. Ah, cara... Tipo assim, você vai explicar isso pra uma pessoa do... Ai. Caraca. Ai, Cauê. Cauê pensou a mesma coisa que eu. Pô, precisou isso tudo? Aí, meu amigo, já tem algo muito errado nessa explicação toda. Caraca, maluco. Explica isso aí pra dona Fátima. Explica isso aí pra dona Leia, pra tiazinha lá. Meu Deus do céu. Caramba, cara. Ai, é muito bom isso aqui, muito bom. Ai, me divirto muito fazendo esses vídeos. do dia a dia, cara, vai demorar É que pra... eu não vou explicar em 10 segundos, né? Não tô falando aqui, mas dá pra entender. Não, dá pra entender, mas eu falo... eu que sou meio bobo, aprendi, cara. Não, assim, mas... basicamente é um Deus, né? As Uhum. três coisas é um Deus só. É. E aí, essa ação eterna de amor perfeito, Caraca. do Deus que se conhece e se ama, essa ação eterna que faz Deus criar uma criatura, sua imagem e semelhança, para que ela participe desse amor, porque é bom. Então a ideia é assim, cara, você conhece um bagulho que é muito bom. Primeira coisa que você faz, cara, é compartilhar com quem você ama, entende? Para que a pessoa tenha aquela mesma experiência, Pô, mano. entende? É isso. Então, essa ação eterna de amor é tão boa que Deus, ele cria um ser munido de razão, e essa capacidade de amar está na razão, para que ele... Que vai matar, roubar, explodir, bomba atômica, que vai roubar o país do outro, a casa do outro, que vai usar a própria natureza que Deus criou para produzir entorpecente. E não é possível que não tenha a filosofia cristã que vai... Não é possível, cara, eu não consigo acreditar. Olha, quando eu li São Tomás de Aquino, eu achei bonitinho, cara. Eu achei legal. Quando eu li as Institutas, eu achei absurdo. Mas quando eu li os escritos lá de São Tomás, eu achei legalzinho. Olha que bonitinho, que piedoso. Mas depois você vai lendo, fala, mano, tio Thomas tá vigiando, não. Tá viajando, mano. Tominhas viajou. E tá nego nessa viagem aí, ó. Irmão, uma coisa, olha só. O meu amigo íntimo aqui, chamar de Barba. Ô, Barba, uma coisa é a gente estudar São Tomás de Aquino, filosofia cristã. Entendeu? Ou filosofia da teologia cristã. Uma coisa é a gente estudar. Legal, conheci, estudei. Outra coisa é eu acreditar, bebê. É diferente o rolê. Uma coisa é eu acreditar, uma coisa é eu estudar. Faz parte do compêndio da história da filosofia cristã. Tá lá no seminário, tá lá na faculdade, vamos estudar esse negócio. Outra coisa é eu acreditar, né? Concordar, eu olhar a realidade e falar assim, é isso. E não é, meu amigo. Não é. Não tem essa, não. Esquece isso. E participe desse amor eterno. Então, quando Deus cria... Mas se essa trindade já por si só já é eterna... Exatamente, ele não precisaria criar, gente. Ele não precisaria criar. Ele cria por puro amor, no sentido de que ele quer que a gente participe disso. Ele quer compartilhar esse amor, mas ele não precisaria da gente. Mas aí que tá, por que ele quer criar, entendeu? Pra que outras criaturas participem desse amor. Não. Mas é uma... Você tá colocando meio que um sentimento humano em Deus, falando isso. Que ele quer criar por puro altruísmo. Assim. Isso. Ele está fazendo um antropopatismo. Ele está fazendo isso. Um antropopatismo. Isso
nada disso aí que tá falando é real. Nada. Isso é só elucubrações da filosofia cristã que ele aceitou como uma verdade que fez sentido pra ele. Mas a vida, não. Fala isso aqui na favela pra você ver. Deus o quê, irmão? Não é assim, não. Nem crente acredita nisso aí, cara. Tem outras vias. Sim, por puro... É porque não é por altruísmo. O amor, ele não... Deus, ele já é completo. Só que, para manifestar a sua glória, ele cria ali, ou ele faz toda a criação, ele coloca a razão em um para que este participe deste amor. Mas ele aí pro próprio ego dele, Ele quer então. compartilhar esse amor. Cara, eu acredito que não tem a ver com ego, mas, assim, de novo, eu não sei essa questão do ego. O que eu sei é que Deus nos cria para que a gente participe desse amor. Aí tá a bondade de Deus. Nesse sentido, querer que participe do amor. Só que aí vem a pedra no sapato da liberdade. E para poder participar do amor, você tem que ter liberdade. Senão você vira escravo. Sim. Sei lá, cara, eu queria acreditar nisso, sabe? Cara, o que eu já... Isso é normal. Porque... Eu sei que você queria acreditar. Tem milhões que queriam acreditar nisso aí, cara. Ah, rapaz, que doideira. Mas você é um cara honesto, cara. Isso aí você... Provavelmente, daqui a um tempo, você já vai estar acreditando. Um brother meu fala a mesma coisa, cara. Eu acho que esse tipo, a gente percebe quando a pessoa ela tá afim. Esse meu amigo biólogo que eu te falei, ele falava a mesma coisa pra mim, cara. Mas, irmão... Ele falou assim, eu queria muito, a mesma coisa. Irmão, não dá. Você é muito novo, você é muito novo. Com todo o respeito, realmente não dá. Pra mim também não dá. Eu acredito que tem outras explicações mais sofisticadas, melhores. Ó, reforma, filosofia católica, esse negócio de filosofia. Pra mim isso tudo já passou. Não responde mais ao tempo de hoje. Mudou. Mas, né, a gente tá sempre olhando pro passado ao invés de buscar novas perspectivas. É uma característica humana, né? Se apegar ao passado.